Olá amigos, me chamo Roger Ramon, sou casado há mais de 21 anos, tenho duas filhas, uma de 14 e outra de 16 anos, sou consultor de negócios e hoje o case de sucesso é comigo. Vou contar minha história e espero que ela possa contribuir de alguma forma com você. Sou nascido e criado no estado do Piauí, sou muito feliz por ter nascido nessa terra. Acredito que Deus me inseriu nesse lugar estrategicamente para fazer uma diferença nesse lugar e tenho crescido e tenho trabalhado, me empenhado, focado em trazer o desenvolvimento para essa região. Desde o princípio, há uma dificuldade financeira muito grande em nossas famílias, né? Mas uma alegria muito grande fazer parte delas por conta da atenção, do cuidado, do amor. Os meus pais, quando se casaram, eles vieram do interior, a minha mãe ali de Palmeirais, meu pai ali de Uruçuí, e aqui quando começaram a trabalhar na capital, se conheceram. E quando eu nasci, né, meus pais moravam no quintal da casa da minha avó e mal tinham um colchão para dormir. Mas eu lembro de cada detalhe, de cada carinho, de cada atenção, de cada ensino, dos princípios e o legado que eles deixaram foram muito importantes para construir hoje o profissional que eu sou, o pai de família que eu sou e o amigo que pretendo ser, que eu me esforço em ser, em ajudar o próximo. Tudo isso foi construído, né, a partir dessa educação e fui crescendo, fui vendo a minha família trabalhar, empreender. Meu pai, embora um funcionário público ali no começo, a minha mãe também, meu pai sempre foi aquele empreendedor, sempre apaixonado por negócios, e a minha mãe, aquela força, o ânimo, aquela alegria, né? Eu lembro demais, eu carrego isso da minha mãe, a resiliência, o ânimo, a força, o brilho no olhar e o empreendedorismo do meu pai, né? Muito cedo, eu me lembro que com 9 anos, né, com 10 anos de idade, ali em 1990, eu comecei a trabalhar no primeiro negócio do meu pai, que foi um bar. Falar sobre isso hoje é até difícil, porque a cultura imposta pelos últimos governos, né, fazem com que uma criança que ajuda o pai no trabalho muito cedo, realmente possa ser até uma ofensa, né, ouvir falar sobre isso. Sabemos que em outros países, como Israel, né, a criança com 7 anos de idade já começa a acompanhar o pai nos negócios. E eu com 9 anos de idade, eu comecei a ajudar meu pai ali, estudava o dia todo, à noite, ajudava ele ali no bar, né, com os clientes, servindo e me dedicando, vendo ali a dificuldade do dia a dia do empreendedor. Com 11 anos de idade, meu pai já tinha uma distribuidora. Com 12 anos de idade, meu pai começou a montar uma empresa de transportes em São Luís, né? E eu me lembro que em 94 meu pai já tinha ônibus de turismo naquela cidade de São Luís. Foi quando nós recebemos um baque muito forte nesse ano, que foi a informação de que minha mãe estaria com câncer. Uma mulher cheia de vida, com 32 anos de idade, ela recebe essa notícia de que estaria com câncer, uma doença totalmente agressiva, porque já estava no estágio de metástase, onde todo o corpo dela já estava né, recebendo essa doença. E foi um baque muito grande para minha família, porque a minha mãe, por ser essa força, essa resiliência, ela ajudava não só a nossa família, mas como várias famílias que estavam em torno dela. A dos meus tios, a de amigos, né, pessoas que mal ela conhecia, ela ajudava muito. Né, uma pessoa muito bondosa, de que ela começou a sofrer com essa doença e todas as pessoas em torno dela sofriam demais por conta disso. E tudo começou a desmoronar em torno disso. Meu pai, que tinha essa empresa em São Luís, começou a declinar, né, muito focado naquela cidade, começou a focar mais nos cuidados de minha mãe. E eu, que era um aluno muito aplicado, um destaque no colégio, comecei também a declinar nos estudos, comecei a conhecer amizades erradas, porque ali eu comecei a pegar no carro por necessidade, para levar minha mãe para os hospitais, e eu começava a pegar o carro à noite para poder afogar aquela dor. Já comecei a tomar álcool muito cedo, comecei a fazer coisas erradas, né, nas noites de Teresina.
e comecei a beber muito por conta daquela dor. Passava o dia ali vendo a minha mãe recebendo várias aplicações no seu corpo, e foi muito difícil para a gente, um adolescente como eu ali, vivenciar aqueles momentos de dores, de tortura. Uma mulher tão amada, uma mulher tão amável, tão guerreira como era minha mãe. E o tempo foi se passando, os médicos, pela gravidade da doença, deram 2 anos de vida. Ela ainda sobreviveu 7 anos, remédios caríssimos e uma destruição emocional em nossas vidas. Eu praticamente adoeci do fígado de tanto beber. Eu comecei a entrar numa situação, né, precária na saúde, um jovem bebendo de manhã, de tarde, de noite, e foi um momento muito difícil, né? Ali, quando eu perdi a minha mãe, toda a família desestruturou, eu fiquei brigado com meu pai, saí de casa, e foi nesse momento que Deus enviou um reforço em minha vida, porque eu acredito que todas as pessoas, elas têm uma luta na sua vida, mas a luta que Deus permite você passar, Deus sabe a carga que você pode carregar em suas costas. E quando você não consegue mais carregar, Ele manda os ajudadores. Deus manda pessoas para te auxiliar e a te ajudar a carregar essa cruz. E ali Deus mandou a minha esposa como uma estratégia de amor dele. Uma mulher que chegou, na minha cabeça eu falava que eu nunca iria me casar, né? A minha referência maternal era tão forte, né, que eu falava que eu nunca ia me casar. E essa mulher passou 8 meses cuidando de mim, e eu dizendo que não queria ter um relacionamento, e depois de 8 meses eu desisti, né, desse pensamento e resolvi, né, digamos assim, me unir com aquela mulher que era a estratégia de Deus, que é minha esposa, Diana Carvalho. É minha primeira e única namorada até hoje, né? E depois que eu me uni com essa mulher, ela começou a falar muito da palavra de Deus. Eu estava muito ferido, muito magoado. E nós começamos ali a viver uma nova história. Nós fomos morar ali no bairro Satélite, num apartamento ali de 40 metros quadrados praticamente. E ali eu me esforcei, trabalhei, né, me tornei um diretor de uma grande imobiliária aqui do estado do Piauí, e ela se tornou uma diretora de uma grande rede de academias. E a gente começou a trabalhar. O fato foi que logo depois ela me deu um presente, que foi a Maria de Fátima, a minha filha mais velha, de 16 anos. E quando ela engravidou, para mim, eu não celebrei porque eu fiquei aterrorizado, eu fiquei preocupado, porque eu não tinha condições, né, praticamente de sustentar aquela criança. Quando ela veio até a criança, eu recebi uma outra notícia. Ela engravida novamente da segunda filha, Ana Maria. E por conta daquele meu entendimento, eu não celebrei também, eu fiquei muito apavorado. A minha estratégia foi trabalhar cada vez mais, e ela também. Contudo, nesse trabalho intenso que nós começamos a fazer, com uma carga para cuidar dessas 2 filhas recém-nascidas praticamente, ela veio a sofrer uma lesão muito grave na coluna, uma lesão irreversível, né? Na L4, na L5, um dia eu recebo a ligação para ir buscar ela e levar para o hospital. E ali, quando ela estava no hospital, o médico dizendo que ela nunca mais ia poder botar um sapato alto, nunca mais ia poder fazer atividade física, eu me revoltei com Deus, porque como pode haver um Deus, né, permitindo tanta dor acontecer na vida de um jovem que nunca fez mal para ninguém, que havia perdido a mulher que amava, e ali estava novamente com a mulher que Deus tinha dado na cama do hospital. Então, para mim, foi outro baque muito forte, foi um forte impacto emocional, ver novamente ali, eu com 20 e poucos anos de idade, ver novamente a mulher que eu amava na cama do hospital, recebendo morfina e remédios para dores porque não passava. Agora com uma situação, com 2 filhas recém-nascidas para criar. E ali eu estava brigado ainda com a família e revoltado com Deus, quando eu gritei com Deus naquele hospital, porque aquilo estava acontecendo, e Deus, pela sua misericórdia, me mostrou uma visão.
me disse que ela seria curada, mesmo contra os laudos dos médicos. Os médicos diziam que ela precisava fazer fisioterapia de 3 em 3 meses para melhorar as dores que ela sentia. E ali naquele dia, o laudo que o médico dos médicos me deu foi que ela seria curada e de que ela realizaria o grande sonho da vida dela, que era ter uma academia só para mulheres. Deus abriu uma visão e eu vi ela dando aula nessa academia, e muitas mulheres tristes que entravam nesse lugar saíam novamente felizes e restauradas, que seria um lugar onde Deus iria operar fortemente através da vida dela. E eu, muito revoltado com Deus, não acreditei naquilo, achei que fosse uma força do pensamento pela diversidade. Eu estudava muito sobre a mente do ser humano. Eu cheguei até a me tornar ateu de tanto estudar a ciência, de tanto estudar a mente do ser humano. Eu deixei de acreditar em Deus pelas dores que vivi na vida, pelas decepções que eu tive. E naquele momento Deus me respondeu, me mostrando essa visão. O fato é que depois de um certo tempo, eu ali com ela em casa, eu falava assim: você precisa voltar para a igreja, porque o seu psicológico não é bom. O meu é bom, mas o seu não é. E ali eu precisava de uma estratégia nova. Então eu chegava do trabalho, começava a ligar o programa de TV que falava da palavra de Deus, e eu queria que ela assistisse. Ela estava em depressão, deitada na cama, não queria mais saber de nada, de ninguém. E ali eu começava a assistir o programa e falava para ela se ela estava assistindo. Até que um dia esse pastor que estava no programa disse assim: você que tem uma dor na coluna, eu quero dizer que Deus pode usar várias formas. Ele pode usar o tempo, pode usar um remédio, pode usar um médico, pode usar uma cirurgia, mas Ele pode te curar agora. Porque Deus é o mesmo Deus do passado, Ele cura hoje. E Ele vai te curar agora para mostrar que Deus é Deus na tua vida. E quando ele terminou a oração, as costas dela começou a pegar fogo, ela disse que estava queimando, e ela gritou dizendo que estava curada. Então, a partir dessa cura, nós começamos a partir para o empreendimento, que foi a visão que Deus me deu, mas eu fui com as forças do meu braço, confiando na minha estratégia. Um jovem que nunca teve uma empresa, um jovem que estava ali numa situação difícil, e fomos começar aquela academia, a construir um empreendimento sem auxílio, sem experiência, e nós tivemos muita dificuldade financeira. Foi um momento de fé tremendo que nós passamos até conseguir levantar aquele lugar, e aquela visão que eu tive lá no hospital realmente veio acontecer. Mas veio acontecer depois de quando? Depois de um dia no meu quarto, que eu tive uma experiência com Deus inacreditável. E a partir desse dia, eu passei a ser dependente de todas as estratégias que existem no Manual da Vida. É por isso que eu sempre falo do Manual da Vida. Ele está sempre do meu lado. Isso não é religião, isso é dependência. Isso não é ser perfeito. É reconhecer que sem Deus não somos nada. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu reconheço que sou pequeno diante de tantos problemas, mas eu conto com aquele que é e que pode fazer todas as coisas. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer as coisas, e as coisas começaram a dar certo. Um jovem que teve a melhor educação, teve os melhores pais que um jovem pode ter, todo o carinho, eu estudei em dos melhores colégios, com toda a instrução, mas um fracassado. Com 28 anos de idade, tudo que eu tinha feito tinha dado errado, porque eu queria seguir os meus planos. E nesse dia que eu tive uma experiência com Deus, eu resolvi a seguir os planos de Deus. E a partir daí eu me tornei um vencedor. E tudo que eu fazia e tudo que eu faço, eu pergunto a Deus: Senhor, me dá estratégia. E eu vou no manual e está lá a estratégia. A partir daí eu comecei a colecionar vitórias. Consegui terminar a academia, conseguia fazer negócios grandes, eu fui subindo, fui crescendo, abri o meu negócio, a minha imobiliária, comecei a fazer negócios com pessoas em São Paulo, comecei a fazer negócios com norte-americano, comecei a pensar em grandes negócios, comecei a projetar bairros planejados, fiz um trabalho, tive uma experiência em Barueri, em Louveira, Sumaré, Paulinha, Campinas, com loteamentos, com projeto de urbanismo, Conversei com vários executivos de grandes imobiliárias no Brasil, como a Imobiliária Lopes, grandes incorporadoras, consegui trazê-los para o Piauí, fiz consultoria para eles aqui nesse lugar.
e Deus foi agregando, Deus foi ampliando nossos negócios, Deus foi realizando nossos sonhos, tudo diante da sua orientação. Então, hoje, nós temos uma loteadora. Nós, nos últimos 8 anos, nós realizamos mais de 23 loteamentos em 18 cidades do Piauí. Foram mais de 30 mil negócios realizados, milhares de empregos que foram gerados, tudo porque Deus deu o ânimo, deu a visão e de que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Porque foram muitas guerras, muitas lutas. O estado do Piauí é um estado muito difícil de empreender, mas também é um estado de grandes oportunidades. Se você tem resiliência, você consegue conquistar. E eu aprendi muito isso. Eu não desisto dos meus negócios. Graças a Deus, tudo que eu comecei, nós terminamos. E quando a gente vê um rastro de desenvolvimento, nossos parceiros, das pessoas que acreditaram junto com a gente, todas essas pessoas prosperaram diante da visão que Deus dá, diante da orientação que Deus dá. Então, muitas pessoas perguntam qual é o nosso segredo, qual é o case de sucesso. E eu sempre digo, é o manual da vida, porque o fabricante que construiu essa câmera, essa televisão, ele deixou um manual. E o Criador de tudo, de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos criou, deixou o manual da vida, que quando você consulta Ele, você se conhece e conhece o seu Pai Celestial. Todas as suas feridas, todas os seus traumas são restabelecidos, são curados e os seus sonhos são renovados. A sua força renovada. Então é esse segredo que eu quero deixar. Sobre os negócios, aquela primeira empresa, a Academia de Ana Carvalho, que foi um grande estágio de fé, nos proporcionou hoje a termos mais de 7 negócios. Nós temos a Viva Lá Loteadora, nós temos a ACI, uma empresa que cuida do crédito imobiliário, que faz a cobrança. Nós temos a Cookdor 2, uma empresa de publicidade, né, uma agência de publicidade. Nós temos a Imobiliária RR, nós temos a RR Soares, que é uma empresa de empreendedorismo, né? Nós temos aí fazendo um complexo comercial aí no bairro Morros. Nós temos a Dinamis, que é a empresa caçula e que é a empresa que cuida da mente, do coração, da alma das pessoas, que é a minha esposa que cuida, e ela cuida aqui da imobiliária, e cuida de outras empresas, fazendo palestras, né? Fazendo essa parte emocional. Ela é uma treinadora, não só de corpo, mas agora de mente e de coração. Evoluímos para esses negócios. Também estamos agora no ar, que foi uma visão que foi dada há 10 anos atrás. Hoje nós estamos aqui no programa de TV falando de tudo que Deus fez em nossas vidas e vem fazendo no estado do Piauí, com aqueles que lutam, que trabalham para edificar, desenvolver esse lugar. Queremos falar de coisas boas, queremos motivá-los, queremos ajudar você a sonhar. Estamos hoje agora em Parnaíba, acabamos de inaugurar a nossa filial de Parnaíba. Estamos muito felizes porque é uma cidade que vem crescendo muito forte no Brasil e entendemos que é uma estratégia. Parnaíba hoje eu vejo como a porta para o mundo. Então a Imobiliária RR chegando em Parnaíba, agora o mundo é a próxima fase. Então é isso, é um pouco da minha história. Espero ter contribuído de alguma forma para que você tenha ânimo, que você possa sair de qualquer situação que você acha impossível. Eu quero lhe dizer, existe uma porta esperando para você entrar. Deus abençoe a todos, te espero no próximo programa.